Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Losnak, estou aqui no TC na parte de fundos imobiliários e hoje a gente vai conversar com o Caio Castro, né, da RBR. Caio, muito obrigado pelo seu tempo, né, e se puder acho que comentar um pouquinho acho que da sua história, né, e acho que falar também do produto, né, do RBR Properties pra gente. Bom, Losnak, prazer estar aqui com você. Meu nome é Caio, eu sou sócio da RBR Asset. Lá eu sou responsável pelos fundos de tijolo, né? Então engloba o RBR P11 e o RBR L11. E eu também faço parte do comitê de investimento de todas as estratégias da RBR. Então qualquer decisão de investimento na RBR passa por um comitê de investimentos. E eu faço parte desse comitê junto com o Ricardo Almendra e o Guibano Neto. A RBR é uma gestora de alternativos, a gente está com 7 bi sob gestão, somos 50 pessoas, 14 sócios. Estamos criando agora uma área de infraestrutura também, que é uma área que a gente acredita que tem bastante potencial no Brasil nos próximos anos. Mas depois a gente traz o Rafael aí, que é o nosso sócio na área de infra, para bater um papo com você. Certo. Então, Caio, acho que obrigado. Assim, acho que uma coisa também que a gente sempre pergunta para o gestor, assim, é mais entender realmente qual que é a cabeça do produto, né? Assim, acho que vocês criaram o RBR lá atrás, né? Como se fosse mais focado realmente em properties, né? E tiveram a ideia, né, que não é muito convencional, né? Vamos dizer assim, de fazer um produto também de logística dentro. Né, o KNRI, por exemplo, ele tem logística e properties lá dentro, né, o HGRS tem properties lá, então assim, cada gestora tem a sua linha de raciocínio, né, e vocês da RBR realmente também tiveram uma linha de raciocínio diferente. Então, se puder comentar um pouco assim, acho que a cabeça hoje do fundo, né, e olhando para frente, assim, o que você enxerga do RBR Properties, assim, acho que o tamanho ideal, né, realmente a exposição dos ativos como um todo. Tá, quando a gente criou o RBR P11, ele é um fundo antigo da casa, que era para investidores profissionais, e a gente fez ele para público em geral um tempinho depois. A nossa cabeça era ter um fundo que tivesse duas características: um fundo híbrido, então por isso que a gente tem uma participação relevante em log, através do RBR Log, e um fundo de gestão ativa, né? Então a gente, desde o primeiro prospecto público, a gente deixa isso muito claro. E o que é ter gestão ativa? Na nossa cabeça, a gente nunca vai ser uma casa que vai segurar os ativos de forma infinita. A gente sempre tem uma visão que em algum momento, em algum ciclo do mercado, a gente pode girar os ativos, qualquer ativo, né? Então a gente sempre, quando faz aquisição, a gente busca uma TIR definida, e quando a gente atinge essa TIR, a gente vende o ativo e busca novos ativos. Acho que isso permite que você surfe os ciclos imobiliários. E ter uma participação de log faz parte de surfar o ciclo imobiliário. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente quando fez o fundo, falou assim: putz, vou comprar os galpões dentro do fundo. A gente falou assim: pô, se o mercado de log andar muito, a gente achava que podia andar naquele momento, eu vou ter muito log dentro do properties. A gente queria ter 70 mais em ativos de laje, 30 em properties. Então a gente fazendo embaixo de um fundo, a gente teria liberdade de conseguir surfar esse movimento de log sem aumentar muito a exposição do properties, né? E outra coisa, a gente também, putz, se a gente achar que em algum momento a gente pode fazer algum ganho de capital dentro das cotas do log, né? A gente pode vender algumas cotas e não precisa vender um ativo inteiro. Obviamente, dentro do log a gente vende ativo também. Acabamos de vender mais um. Também é um fundo de gestão ativa. A gente se inspira muito nos fundos, nos grandes REITs americanos. Se você pegar a maioria dos REITs americanos, eles fazem reciclagem de ativos, eles desenvolvem um pouco dentro de casa, tem a recorrência da renda. Então, essa é uma grande inspiração. Então, quem está posicionado no Properties pode esperar tudo isso, né? Gestão ativa, compra e venda de ativos. Se a gente achar que o ciclo é que a gente não consegue comprar nada fora da bolsa, né? Que está muito caro, o que está acontecendo hoje? A gente está vivendo um momento que fora da bolsa está muito mais caro que na bolsa, né? A gente tem algumas grandes transações saindo no high histórico e você pega na bolsa, a gente está operando abaixo do patrimonial. Mas se a gente não consegue comprar nada fora da bolsa, a gente pode desenvolver um projeto. Então a gente está desenvolvendo um projeto agora na Vila Olímpia, porque a gente acha que é o jeito de você criar mais alfa no tempo, né? Você ter uma coisa mais próxima do custo de reposição. O que a gente busca é sempre comprar ativos perto do custo ou abaixo da reposição. Só que tem momentos de mercado que você tem que produzir para conseguir fazer isso. Então é um fundo de gestão ativa e de modelo híbrido. Acho que essa é uma definição um pouquinho mais curta do que é o RBRP11. Certo. E assim, olhando para a questão da gestão ativa realmente, né? Porque assim, não adianta nada você ser um cara patrimonialista, né, mercantilista, etc e tal, e você nunca, como chama, gostar do ativo para sempre, mas né, não monetizar ele, né, para ir para outras oportunidades, né? E assim, olhando para assim,
Vocês têm, sei lá, né, acho que assim, lá atrás, né, assim, agora parou um pouco, né, mas o ativo, né, lá de Properties da Rio Bravo, por exemplo, tinha uma meta, né, de vender um ativo por semestre ali, né, agora eles pararam um pouco, assim. Vocês trabalham também com esse cenário ou estão realmente, como funciona, assim? Vocês recebem oportunidade de compra, vocês procuram, né, os compradores, como funciona, assim, essa dinâmica da reciclagem? Eu acho que a gente não tem uma meta de vender ou não. O que a gente faz é, a gente gosta de comprar ativos que a gente possa gerar valor no ativo, né? Então, a gente vai falar do Riverone, por exemplo, agora, a gente comprou um ativo perto do custo de reposição, né, de um AAA. Hoje subiu bastante a obra de AAA, então a gente gosta de comprar isso. A gente gosta de comprar ativos que se a gente fizer um retrofit, a gente gera muito valor. Então, por exemplo, o ativo que a gente tem aqui na Rua Mauri foi um ativo que a gente pagou os seus R$ 10.000 o metro na época, gastamos 1.500, hoje eu acho que ele vale no mínimo 23 a 25 mil metros. Então, quando a gente chega no estágio de que a gente acha que eu não vou conseguir mais extrair valor subindo o valor do aluguel acima da inflação, pode ser o momento de eu vender esse ativo, porque eu extraí o valor possível entre renda e ganho de capital. Obviamente, a gente fala isso em todos os relatórios, a gente fala isso em todas as conversas que a gente tem com o mercado, e o mercado sabe que a gente é uma casa que vende ativo, né? Como o mercado sabe que tem algumas casas que não vendem ativos. Então, isso já é uma coisa diferente. Gente, fala, pessoal, nós vendemos também. Os brokers sabem isso, mas claramente, quando a gente tem um ativo que a gente acha que pode vender e tem um outro fundo, um outro player, ou muitas vezes até um family office, que tem a característica de comprar aquele ativo, a gente faz a ligação de forma direta, né? Então, por exemplo, a gente já fez, né, um desinvestimento de um ativo que a gente tinha lá alugado para a Anima Educação para um fundo de educacional, que é mais, né? O cara tem um mandato de ter ativos de educação, então a gente fez para um fundo desse. A gente tinha um ativo que é o da Somos Educação, que a gente comprou via um Sales Leaseback em 2018, que naquele momento a gente comprou o ativo e a nossa única visão é o seguinte: isso daqui é um terreno extremamente barato. A gente pagou R$ 1.500 o metro, o custo daquele terreno. Obviamente ele gera renda para a gente, a Somos Educação paga aluguel para a gente, mas a nossa visão era que isso daqui vai ser um ativo que se eu vender para uma incorporadora em algum momento, eu vou fazer muito mais dinheiro do que aluguel. Então tem esses nuances. E a gente realmente tem aí assinamos um documento, né, um contrato de venda para fazer uma permuta naquele terreno. Então essa é um pouco a visão. Então quando a gente vê um ativo, a gente pensa em várias coisas. Pô, está abaixo do custo de reposição, eu confio nessa localização, eu vou extrair valor dele com subida de aluguel, o retrofit, ou quem pode ser um comprador desse ativo no futuro. É uma coisa que a gente sempre pensa também. E tem momentos que a gente é provocado, né? E como a gente já foi provocado e como a gente não vendeu alguns ativos também, porque a gente achava que não era o preço correto, né? Então a gente não tem uma meta, a gente busca surfar os ciclos. Mas, por exemplo, pode ser que no meio da produção de um ativo meu, do desenvolvimento, eu venda ele, porque eu achei que vou extrair mais valor dessa forma do que esperar alugar. Então, a gente é super agnóstico nesse sentido. A gente gosta de ver o ciclo imobiliário completo e nós somos players de tijolo, né? O DNA da RBR foi feito por caras de tijolo, obviamente. Tem caras que vieram de mercado financeiro, mas a gente gosta de falar que que a turma lá é uma turma do tijolo mesmo. Certo. E assim, olhando para a dinâmica, né, de laje corporativa, né, assim, a gente falou com a galera do JSR algumas semanas atrás, né, e assim, eles comentaram, né, que o Itaim, entre aspas, né, já foi o que tinha que ser, assim, realmente já está com preços bem esticados ali, aí eles estão apostando mais ali na Chucre ali, né, na Berrine ali, né, um pouco também na Paulista. Qual que é a cabeça de vocês em termos assim, de dinâmica, né, assim, como que chama, regional, né, dos bairros aqui de São Paulo? A gente tem uma visão um pouquinho diferente. E, pô, eu gosto do Marcos lá, e do Polite pra caramba, respeito muito, são profissionais antigos de mercado. Mas a nossa visão é um pouquinho diferente nesse sentido. Onde a gente gosta de estar, né? Se você pegar nossos ativos, a gente está concentrado nessas regiões que julga Prime, tá? Que é Paulista, Pinheiros, né? Lá o River a gente entende que sendo como Pinheiros. Então a gente tem Vila Olímpia, Itaim. Por que isso? A gente olha muito. Uma coisa que a gente gosta de olhar bastante é a oferta futura de produção. Então, onde existe escassez de oferta, a gente acha que a gente tem uma proteção. Então a gente busca ter os ativos nessas regiões. Pô, ativos, mas você tem um ativo lá na João Dias. Cara, isso daí foi uma coisa diferente. Eu estava comprando um terreno que eu achava que isso era muito valor. A visão era outra, não de renda. Então você pode, em alguns momentos, achar oportunidades diferentes. Mas a gente prefere ainda estar focado em ativos, em regiões que vão ter oferta restrita. Essa é muito a nossa cabeça.
Acho que a região da Chucre, cara, tem os melhores edifícios em volume, estão lá, não estão aqui na Faria Lima. Mas, por outro lado, ele não tem oferta restrita. Isso faz com que você... Um alcance alto também, né? E você faz com que você vai produzir grandes prédios lá. Então, quando você pega um momento de muita gente produzindo, com muita gente com vacância, vai ser difícil puxar preço. Você não pode dar aquela trincada de dente. Muita gente me questiona porque não aluga o River por 85. E eu acho, cara, acho que tem uma oferta restrita que dá para, por mais que eu saiba que eu tenho que alugar o River, dá para segurar um pouco. Você está numa região que tem uma oferta futura vindo e você mede isso, você vai na prefeitura e pega tudo isso daí, você consegue claramente fazer isso, você vai ter menos upside. Então você vai ter que entrar num jogo talvez de rouba-monte. Não tem certo e errado nisso. Acho que, como você falou, tem estilos de casas. Mas se a gente pudesse apostar sempre em uma região com oferta restrita como são essas, eu prefiro estar. E para estar, às vezes, você tem que produzir um ativo, que é o que a gente está fazendo. Que ninguém gosta muito ou não tem o mandato para fazer. Tem alguns riscos envolvidos em você fazer uma produção. Estouro de custo, aprovação. É mais complicado. Você tem que ter um retorno, né, mais significativo. Mas a gente na RBR hoje, a gente tem alguns fundos que são só para investidores profissionais, que são os fundos de desenvolvimento. Parece um fundo de private equity, 7 anos de prazo, sem liquidez nenhuma, sem retorno, e buscam mais TIR. Então a gente tem um time de incorporação dentro da RBR. Hoje a gente está tocando 41 SPS entre desenvolvimento residencial e desenvolvimento comercial. Então eu tenho o time, eu tenho o gerenciador, eu tenho todo o cérebro já embarcado. Por isso que dá uma tranquilidade para a gente fazer um desenvolvimento. Então isso daí é uma coisa que você tem uma empresa com 50 pessoas e bastante focado num nicho, faz com que você consiga tirar aí você consegue tirar, não é um cross-selling, você consegue tirar inteligência, sinergias das outras áreas. Então eu prefiro produzir uma coisa na Vila Olímpia do que tentar comprar uma coisa no mercado que eu tenho medo da oferta. E veja, é cíclico, né? Eu acho que no tempo, você tem um belo ativo na Chucre Zaidan, você vai ganhar dinheiro. Eu não vejo problema nenhum isso, mas eu acho que pode sofrer um pouco mais. Tudo é um risco-retorno. Mas é difícil também você ter 50 mil metros aqui nessa região. Você não tem como produzir. Então você vai ter talvez essas coisas menores também, dá um pouco mais de trabalho. Mas acho que é estilo. Você comprando. O importante é você tentar comprar barato, na minha visão. Sempre quando você compra barato, a margem de erro é menor. Você trouxe o head na largada, entendeu? A chance de você perder dinheiro é bem menor. Então. Exatamente. E assim, acho que outra vez que a gente conversou, acho que lá atrás, assim, né, você tinha muito ressalva com o Rio de Janeiro, assim, acho que e assim, a percepção, né, que dá assim que o Rio de Janeiro parou de piorar, né, vamos assim, acho que menos gente ofertando também, né, tem menos ofertas ali, né, no novos prédios ali, né, no Rio de Janeiro, mas obviamente a vacância ainda está muito alta, assim. Qual que é a cabeça de vocês agora do Rio de Janeiro? Eu tive no Rio, a gente tem ativo lá, né? Tem 2 ativos lá, o Castelo Branco e Venezuela. A percepção é que parou, realmente. Eu acho lá que tem uma municipalidade, zero viés político aqui, tá? Mas a gente tem que olhar de maneira fria. Eu acho que o Paes faz uma coisa pró-cidade lá, isso é um fato. Então ele está pegando, por exemplo, o Porto Maravilha, a gente tem um ativo muito próximo do Porto, que é a Venezuela. Ele está transformando isso. Então estão sendo produzidas, sei lá, 3 mil unidades residenciais. Então isso é gestão pública. Né? Então eu acho que isso gera emprego para o centro, gera um monte de questão para o centro. Realmente parou de piorar, mas você também você não vê ainda um crescimento voltando. Então é o lugar que você compra ativo mais barato possível. Você consegue comprar um AAA muito abaixo da reposição, mas a gente ainda não está com esse estômago de conseguir enxergar o prazo, o tempo, né? Mas eu acho que é o lugar que você vai comprar mais barato. A gente tem dificuldade de enxergar quando começa realmente a retomar. Né? Mas eu acho que a transformação que está acontecendo ali no Porto, de trazer residências para lá, porque o Rio tem essas questões de segurança e transporte. É um fato, né? Quem vai para lá sabe disso e acho que o carioca sabe disso. E aquela região do Porto é uma região que tende a ter mais segurança e ter mais transporte. Então eu acho que ali pode ser o caminho para novos investimentos. É um lugar que dá para comprar AAA barato, mas a gente, sei lá, eu vou a cada 45 dias, 30 dias para o Rio. Eu ainda tenho receio, sabe quando você fica naquela dúvida de eu não consigo entender isso daqui, quando vai retomar? Então a gente ainda continua indo, mas ainda acho que não vai. Mas a sensação de que parou de piorar é um fato. Isso você já sente. Tinha muita gente falando, né, que quando o petróleo subisse, né, recuperasse. Agora recuperou, mas mesmo assim ainda não tem nada, como chama? Novos investimentos, novas, sei lá, empresas sendo criadas. Né? Então falta um chance ali, né? Eu acho que realmente o petróleo
ele é o primeiro start, mas as empresas têm que investir para tirar petróleo. Acho que isso ainda não está acontecendo. Então você começa a conversar lá com o pessoal que faz projeto para petróleo, essas coisas, e você está começando, mesmo com o projeto em alta. Eu não sei medir, daí é uma ignorância da gente lá, não sei o delay que tem entre o petróleo ficar alto, as pessoas acreditarem que o petróleo vai continuar alto, que também tem um ponto, né? Para começarem a fazer novos furos e mexer na indústria. Então acho que isso é uma questão, mas pô, você vê lá empresas do setor financeiro estão lá no Rio, você vê empresas de educação, medicina indo para o Porto, né? A gente teve alguns movimentos nesse. Então, muitas vezes aparece. Eu acho que o Rio tem uma questão que não tem tecnologia, né? Tem poucas empresas de tecnologia no Rio. E isso seria uma vertente de crescimento. Certo. E acho que um ponto que seria legal acho que também discutir, aí eu acho que é mais a questão também da alavancagem, né? Muita gente assim acho que não tinha, né, como fazer oferta, né, nos últimos trimestres, né, barra anos ali, e surgiu, né, a ideia da alavancagem ali para depois qualquer coisa, né, pagar, né, com a alavancagem com as ofertas novas ali, ou então realmente permanecer alavancado, né, assim. Mas muita gente fez alavancagem em cima de contrato típico, então qual que é a cabeça de vocês assim, do Properties, né, em relação à alavancagem? Olha, a gente não tem alavancagem no Properties, a gente tem um pouquinho no Log, mas agora a gente vai quitar, com essa venda a gente vai quitar uma parte, então a gente vai ficar com menos de 10% do PL em alavancagem. Eu acho que a alavancagem é aquela coisa, né? É igual remédio, ele pode te curar ou pode te matar, depende da dose, né? Então, eu não acho que fazer alavancagem é ruim, eu acho que pode ser bom. Obviamente, você tem que ir no Brasil, a alavancagem é uma coisa de longo prazo, e o longo prazo do Brasil é dolorido, né? A gente vive numa É montanha volátil. russa, né? É sempre uma grande montanha russa, então acho que você tem que sempre ser um pouco mais comedido quando você alavanca, quando você põe o risco Brasil naquela operação. Né? Quando você analisa um crédito, uma ação, você põe o risco Brasil. Quando você vai tomar alavancagem, você tem que pôr o risco Brasil também e reduzir a dose, pelo menos a nossa visão. Então a gente é pouco alavancado, a gente nunca quis alavancar o próprio, mas se eu tiver, sei lá, 10% de alavancagem de um fundo meu, eu não vejo muito problema. Então eu acho que realmente tem algumas pessoas que estão um pouco mais alavancadas no mercado aí. A gente vai ver como vai acontecer aqui para frente. Eu não acho que vai ter nenhum grande problema. Talvez alguma renegociação, eu não sei. Mas eu acho que a alavancagem é saudável. O que não é saudável é um juros de 14, né? Então, eu acho que se você tem um juros de um dígito no Brasil, 8, até 10, vai, você tem uma alavancagem, você consegue performar. Com juros de 14, não é para nosso setor, é com tudo. Pô, você tomar CDI mais 2, a gente tem CDI mais 2, então não tem problema nenhum. A gente comprou, né, para pagamento futuro CDI mais 2, judia, cara. E é 5% do fundo aí hoje. Então, eu acho que o que mata não é a alavancagem, é o risco Brasil e a nossa taxa de juros, entendeu? Por isso tem que fazer pequeno, na minha visão. Certo. E assim, olhando para a questão também das ofertas, assim, acho que nas suas últimas ofertas, ele sempre deu um guidance, né, sei lá, dos próximos 12 meses ali, né, de o quanto você distribuiria ali, etc. Qual que é a tua cabeça agora, né, assim, assim, esse é o grande desafio, né, assim, quando o mercado tá barato demais, né, não tem apetite para oferta, né, quando o mercado tá tudo caro, aí realmente todo mundo quer fazer oferta. Então, se você puder comentar um pouco assim, qual que é a cabeça, né, do Properties, né, de crescimento? Eu acho que a gente, hoje não dá para fazer oferta. A gente é uma casa que, que não faz, nunca fez emissão abaixo do PL, né? Então você não tem espaço. Eu acho que tem uma recuperação para ir buscar o PL no tempo e daí a gente pode pensar nisso. Tem uma coisa que é interessante, fundo imobiliário diferente dos REITs também. Quando eu vendo um ativo e gero muito ganho de capital, eu tenho que distribuir todo o ganho de capital para o meu cotista. Então eu também não cresço, né? Eu reduzo até meu PL porque você está lá na avaliação no PLX, você paga o lucro e devolve para o cotista. Então acho que a gente tem que ir fazendo o nosso dever de casa, fazendo reciclagem, gerando esse ganho de capital, para as pessoas realmente entendendo como é o nosso modelo de vir. E quando tiver uma janela, se for o caso, tiver ativo barato, né? Teve janelas que a gente não fez emissão, porque a gente achava que não tinha ativo barato. Né? Os fundos de crédito a gente só cresceu agora, a gente não cresceu no passado porque a gente achava que ainda o risco-retorno de crédito não estava para fazer emissão. Então, a gente não deve fazer enquanto não chegar próximo de PL e a gente vai entregando o resultado, fazendo essa reciclagem, fazendo o que a gente tem que fazer. Mas é interessante esse ponto, né? Você falou, muitas vezes quando o mercado está para captar, não está para comprar, e você tem que ter muita calma nessa hora para não deixar se empolgar pelo mercado aí.
Tá. E olhando para os ativos, né, do patrimônio do fundo, né, tanto também a questão, né, dos fundos de desenvolvimento, né, como também a questão ali dos FIIs, né, que você comprou também. É que na última oferta, se não me engano, você comprou bastante FII, que você viu que realmente estava muito ativo amassado ali, né, que valia mais a pena realmente do que comprar ativo físico mesmo, né. Então, qual que é assim, se toda vez no relatório você coloca os intervalos ali, né? E o que que te motiva, né? Assim, por exemplo, sei lá, a aumentar tua participação, né, em desenvolvimento, né? O que que te motiva também a aumentar tua participação em FII? Sei lá, o IFIX cai mais uns 10, 20%, qual que é a cabeça? Olha, hoje a gente tem uma questão que a gente tem uma posição de FIIs ali, que a gente tem alguns ativos muito baratos. Gostaria de aumentar, por exemplo, a gente tem lá, né, o TEP 11, um ativo que a gente gosta muito, gosta da gestão e acho que está muito, muito barato. Eu acho que o próprio está barato também. A gente pode falar sobre isso depois, mas daí eu falar do meu filho, né, parece. Mas eu acho que está muito barato. Então, mas a gente também está numa situação do fundo hoje que eu não posso também reduzir mais meu caixa para comprar mais fundos imobiliários. Então a gente tem uma posição de alguns ativos que a gente acha que deveriam valorizar muito, estão muito abaixo do valor justo. Né? Tem uma exposição em shopping lá que a gente gostaria de ter uma exposição em shopping e a gente não pode ter através de ações, né? A gente só pode ter através de fundos imobiliários. Então a gente tem lá no XPMOS, que a gente acha que é um ótimo player através dos fundos imobiliários. As ações de shopping hoje estão mais baratas do que os fundos imobiliários. Né? Eu daria poder comprar a Aliança Sonai, porque eu acho que está de graça, por exemplo, mas a gente tem um mandato, então a gente tem uma exposição, é uma forma de você ter também um pouco de diversificação. Eu acho que a coisa mais barata que tem hoje para comprar em tijolo está na bolsa. Em poucas vezes, nos ciclos, né, a gente está nesse mercado há muitos anos, aí você também, o mercado ele vai ponderando, né, ele é uma gangorra. Então, em muitos momentos, você vai comprar fora da bolsa, está nesse preço e está lá embaixo. Acho que naquele ciclo de 2015, 2016 também aconteceu isso. E quem comprou tijolo naquela época, a gente comprou, foi dali que saiu o RBR Alpha, que a gente tinha uma carteiras administradas e pô, a gente fez 2 vezes o dinheiro e muito fundo imobiliário ali. Eu acho que tem muita gente que hoje vai conseguir fazer 2 vezes o dinheiro comprando fundos de tijolo. Né? Porque é cíclico. Quando você vê uma Brookfield, pô, que é um cara que é um player mundial, o cara tá 100 anos no Brasil, não é um cara que não conhece Brasil, né? E o cara tá comprando e pagando high story, que eu acho que ele tá pagando certo, né? Ele fechou BR Properties, ele fechou CCP, comprando ativos premiums, o Infinity, que é um belo prédio aqui, onde tem vários bancos, está aqui do nosso lado, essa negociação a R$ 39.000 o metro, então acho que tem um sinal aí, que tem uma arbitragem bastante clara do que está acontecendo fora da Bolsa e dentro da Bolsa. Se eu pudesse fazer recompra de ações, se eu pudesse aumentar minha exposição, hoje tivesse caixa para aumentar minha exposição em fundos imobiliários de tijolo, hoje eu faria. Eu acho que tem coisa que você precisa ganhar 2 vezes o dinheiro. Né? Falando do Properties, vou dar um exemplo aqui que a gente deve pôr no relatório até sobre isso. Se você pegar e analisar o Properties em 3 grandes blocos, o River One, a exposição em logística e os outros ativos. Significa comprar hoje em bolsa, você compra o River One e o portfólio logístico e leva 300 milhões mais ou menos de ativo de graça. Então isso daí é uma coisa que chama muito, muita atenção. Tem o driver de rendimento, a gente sabe que tem pessoas que vivem no rendimento e migram em busca de rendimento, mas de valor, eu acho que é muito significativo esse desconto, como tem outros fundos também, tá? Sim, acho que uma boa alternativa, né, realmente, quando está muito descontado, é realmente vender ativo, né? Vocês estão fazendo realmente conscientemente isso para mostrar que realmente tem valor ali, né, o portfólio, né? E acho que assim, um grande ponto também, acho que assim, é entender, né, essa cabeça, né, assim, como você falou, né, muita gente lá atrás, né, reclamava, né, falando assim, pô, né, o ativo aqui tá amassado, não sei o que lá, né? E hoje a gente está vendo meio que o contrário, assim, acho que a gente vê assim, os gestores parando de reclamar e meio que executando, assim. Então, a gente está vendo vários ativos, né, saindo da bolsa, né, porque também estavam descontados, né. Então, acho que até realmente não via properties, né, mas mais via realmente o Alpha, né, outros fundos da casa ali, né, que estão tentando encerrar, né, o fundo HGPO. Então, acho que realmente tem como chama? A arbitragem antes era, como chama? Era via lamentação no passado, né? Agora é via execução, né? Então tem um pouco mais de diferença na minha visão, né? E assim, olhando assim, para casa, assim, acho que vocês veem, né, assim, acho que uma consolidação maior, assim, dos fundos, assim, acho que você vê realmente, né? Tem muito fundo no mercado que está realmente, entre aspas, né, mais largado, né? E falta realmente uma mão ali para endereçar isso, assim. Qual que é a cabeça de vocês, né? Eu acho que pode acontecer. A gente também participou do FVBI, não sei se você lembra. A gente foi uma das casas que participou. Teve a briga, né, da taxa de performance aí. É, a gente,
Então, eu acho que a gente sempre tem esse olhar, mas eu acho que você tem que ter um olhar muito cuidadoso para fazer as coisas, né? Porque, putz, a gente é um gestor profissional, mas a gente sabe que tem os minoritários também, então você tem que, né? Eu não quero ser aqui pagar de bom moço, não é isso não, né? Mas eu acho que você tem que ter um cuidado global com a indústria, um cuidado global com os gestores, um cuidado global com os minoritários. Pesando tudo isso, você pode agir. Eu acho que tem alguns fundos sim, que mereciam sair da bolsa, né, que não, acho que não faz sentido. São pequenos, talvez eles poderiam ser melhor geridos até por um fundo maior, que tem mais time. Então, acho que isso realmente pode acontecer. É, eu acho que isso daí é um amadurecimento da indústria como um todo. Se você vê no Brasil, né, a gente é uma indústria nova e a gente tem umas jabuticabas, como todo coisa brasileira, sempre tem uma jabuticaba. Nos Estados Unidos não tem monoativo, né? Nos Estados Unidos os fundos são gigantes e tem uma razão para ser isso. Quando você é maior, você consegue maximizar a sua gestão, você tem mais informação, você tem mais time para tocar aquilo. Então acho que fundos muito pequenos, fundos monoativos, são jabuticabas que foram criadas em outros momentos, que eu acho que com o tempo, não sei se nesse ciclo, no próximo não, mas agora com todo mundo muito maior também na indústria, acho que são ativos que devem acabar sim ou passar por fusão. A fusão a gente vai ver como vai ser. É uma coisa nova, né, no mercado. Precisa de assembleia, dos dois, dos cotistas de ambos os fundos aprovando. São experiências, de novo. Numa indústria nova tem muita tentativa e erro ainda. Então tem algumas coisas acontecendo que a gente vai observando como vai ser. Mas eu acho que se você olhar como o que deveria acontecer no futuro, olhando outras indústrias, não deveria ter mais fundos pequenos e fundos aí com monativo. Sim, realmente, assim, aqui no Brasil dá para você fazer ativo por ativo, né? Tanto essa na bolsa quanto fundo imobiliário, dá para você estudar ativo por ativo, falar assim, pô, realmente eu gosto da região X, da Y, que está mais exposto àquela lá, né? E realmente os Estados Unidos é uma coisa, é um pool ali, né? Você não consegue ver ativo por ativo, você consegue ver a temática, né? Sei lá, Costa Oeste, Costa Leste, Manhattan, mas realmente não dá para você ver, né, ativo por ativo específico. Acho que você teve com o Franklin aqui, né, que cuida de toda a área de research hoje da RBR. Ele é um cara que cuida, junto com o Daniel Malheiros, cuida da área dos REITs nossos lá. Então a gente tem semanalmente o comitê de REITs, putz, sei lá, Prologis é maior que todo mundo aqui, né? E você não consegue, você tem que confiar no gestor. Esse cara é bom, esse cara entrega quantos anos, esse cara está seguindo a tese dele, eles, putz, tem desenvolvimento, tem reciclagem. Você gosta da tese? Você gosta do gestor? Faz o qual é muito parecido com você analisar uma empresa. Né? Realmente os fundos imobiliários brasileiros, mesmo um fundo de 3 bi que tem aqui, 4 bi, você consegue saber ativo por ativo que você gosta e que você não gosta. E acho que o amadurecimento da indústria vai ser cada vez mais você gostar do gestor e do modo da gestão. Né? A gente falou no começo, eu sou um cara que desde o início a gente fala, somos um fundo híbrido de gestão ativa. Então o cotista vai ter que falar, eu quero estar no fundo de gestão ativa ou vou querer estar no fundo de gestão passiva que não vai ter mistura de ativos. Então, acho que no tempo vai ser muita decisão do gestor e do mandato que você se propõe a fazer, que vai ser que é o que a indústria americana hoje é, né? A gente pega, por exemplo, o Carnegie, né? O Carnegie tem um desenvolvimento lá em Pinheiros lá que não afeta, né, a distribuição de rendimentos ali, né? E realmente também essa questão do, assim, aumenta a vacância dos vacantes, mas é uma coisa bem marginal ali, porque é tanto ativo lá dentro que realmente já perdeu ali, né? Então acho que realmente a direção da indústria é essa, né? A discussão é em quanto tempo a gente chega lá, né? Então, e acho que, cara, acho que uma coisa também que muita gente pergunta, né, quando você comentou realmente, né, o River One foi uma coisa, acho que, entre aspas, né, emblemática pro fundo, né, assim, vocês começaram lá atrás do RBR Properties comprando um andar ali, meio andar aqui, então acho que, assim, foi realmente pequeno ali, né, acho que o ABL, né, os ativos que estavam comprando, e realmente veio um cara muito grande ali. Então, se puder comentar um pouco, assim, acho que, como você falou, né, o racional da compra ali, acho que uma coisa que a gente discute muito, né, é que ele é do outro lado do rio. Então, se você puder comentar um pouco assim, qual que é a tua cabeça, assim, acho que de ter o ativo, né, do outro lado do rio, né, realmente, a gente vê a galera lá que se chama CJCT agora, né, que realmente tinha uma RMG lá atrás e sofreu, e sofre ainda hoje, então assim, com a alocação, né, assim, o Senesp, que é lá mais para baixo também, sofre com uma vacância também muito relevante, então, assim, qual que foi a cabeça, assim, você falou assim, realmente, você comprar um ativo bom, né, bem localizado, né, é, assim, a um preço, né, realmente bem perto do custo ali, né, de construção, mas qual que foi a premissa, assim, de você, né, ir atravessar, entre aspas, o rio, assim, né? Acho que esse é um ponto que é muito interessante e eu acho que tem uma grande confusão sobre o que é ser o outro lado do rio. O outro lado do rio é uma coisa que ficou, tudo é outro lado do rio, né? Então, eu vou Estigmatizou, né? estigmatizou. Então, eu só vou falar desses dois ativos porque você falou primeiro. Então, a gente está aqui agora gravando, a gente está aqui na Faria Lima com o JK, nosso escritório aqui do lado. Se você sair aqui da esquina,
da Faria Lima com a JK, abrir o primeiro semáforo e ir para o Senesp, vai demorar uns 40 minutos. Se você sair aqui desse mesmo lugar e tentar ir para a Cidade Jardim, vai demorar uns 25, 30, vai? Mas quanto que demora para voltar de lá? Talvez muito mais que isso. Se você sair da esquina da JK com a Faria Lima, e eu faço isso toda semana, que toda semana eu vou no prédio, você demora 7 minutos para chegar no River One. Por quê? Você pega JK, entra num túnel, sai no Jockey, atravessa o Jockey inteiro, outro túnel para atravessar Rebouças e está no prédio, não tem um semáforo. Então acho que isso já é uma diferença de outro lado do rio. É como chega e como sai. Para você entrar e sair, você tem outros caminhos. Você pega as duas pontes. Nesses 2 prédios que você falou, não tem ponte para retornar, você tem que andar 3 ou 4 quilômetros para retornar. E tem uma coisa que é muito diferente na nossa visão, sabe, Losnak? É ter metrô. Então, a localização do outro lado do rio é estigmatizada, era um receio que a gente tinha, mas a gente acha que é uma coisa que pode ser quebrada, né? Então a gente tem tentado quebrar, quando a gente leva o futuro inquilino lá, a gente tem tido mais visitas no ativo, a primeira fala assim, o cara fala, pô, você chega rápido aqui. E é isso que a gente tem que mostrar mais, é isso que a gente está trabalhando para mostrar mais. Ter metrô é um baita diferencial, né? E a gente está na linha amarela, né? A gente não está na linha vermelha, que talvez seja a pior linha aqui de São Paulo. Então acho que o outro lado do rio, você tem que quebrar eles. Né? É uma coisa que até as empresas que fazem análise de mercado falam, putz, marginal. E é uma briga minha. Fala assim, cara, você não pode comparar marginal sendo River One e sendo Senesp. Você não pode ter uma faixa da cidade dentro da sua análise que tem 25 quilômetros. Não dá para ser isso. Enfim, eu acho que a nossa definição, a gente sabia que tinha esse risco. Por outro lado, foi o que permitiu você comprar um AAA no custo de reposição. E a gente tem que quebrar isso, né? Acho que a gente vai sendo quebrado, a gente acreditava num transbordo, a gente acha que esse transbordo demorou mais do que aconteceu, então estão 6 meses na curva da locação do River do que eu achei que deveria estar. Né? O que é isso? Quando você tem um AAA para alugar, a pessoa vai lá, a primeira coisa ela visita, obviamente, depois ela pede putz, gostei, vou fazer um teste fit, mas ela não faz um prédio só, né? A gente está falando de empresas multinacionais, pegando 1.500 metros no mínimo e tal. Daí ela pede um teste fit, depois ela pede uma proposta para os selecionados, 2 ou 3 prédios. Então, isso é um processo para locação. Por isso que eu falo que a gente está 6 meses atrás. A gente tem hoje a visão que eu deveria estar em janeiro fazendo o que eu estou fazendo hoje. E a gente tomou uma Omicron na cara, e não é desculpa aqui. Né? Eu acho que a gente talvez pudesse ter visto isso antes, não sei. Não é que a gente enfrentou uma pandemia que acho que foi a primeira crise sanitária que eu passei na minha carreira, e eu acho que de muitas pessoas. Talvez não tenha... talvez não tenha ninguém que passou pela espanhola aqui mais. Mas eu acho que teve alguns aprendizados, sim. Mas eu acho que esse estigma do outro lado do rio, o tempo vai quebrar. Né? Se você pegar hoje, você pega o outro lado do rio, pô, a gente está do lado... O BTG acabou de fazer uma faculdade lá do outro lado do rio, né, que é a Intel, que é uma faculdade de tecnologia, que o André Esteves aí declarou que quer que seja o MIT brasileiro. Está funcionando. Né, vai ter o Google, não sei se você está sabendo, vai levar também toda a área de desenvolvimento e projetos para aquela região do IPT também, que é do outro lado do rio. Então, a nossa visão é que teria esse viés para o outro lado do rio com meio de transporte, com uma região que não é tão deserta para entrar e chegar. Essa era a nossa visão. E eu acho que a gente vai conseguir performar o fundo, está atrasado, temos plena consciência disso, não estamos tranquilos com isso. Não é uma coisa que eu durmo sossegado com isso, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem com todos os cotistas, e a gente está trabalhando nisso, mas existe uma convicção de que a gente pode performar do jeito que a gente achava que ia performar. Né? Então, acho que foi essa tese de investimento aí do River One. Certo. E acho que você puder comentar um pouco assim, muita gente perguntou assim, acho que dado que o River One é gigante, né, assim, né, tirando realmente, obviamente, o RBRL, mas olhando para a BL do fundo, né, metade da BL do fundo, 45%, assim, acho que muita gente pergunta assim, dá para vender uma parte, se pensa em vender uma parte, ou então realmente, ou assim, quando o fundo crescer, né, assim, né, sei lá, o ABL médio, obviamente, vai ser maior do que vocês compraram lá atrás. Assim, acho que, se você puder comentar um pouco, assim, acho que olhando, a gente viu lá atrás também o HGLG comprando a Volkswagen, que era 30% no fundo, que realmente impactou, depois ele fez outras ofertas ali, então diminuiu um pouco o risco específico, né? Obviamente que você não vai alocar tudo para um inquilino só, então não vai ter esse problema específico ali, mas é que nem a Globo lá no Vino. Então acho que, mas assim, olhando para frente, assim, acho que a tua cabeça, assim, para representatividade do ABL para ativo específico do fundo, qual que seria assim? Eu acho que deveria ser menor, realmente. Eu acho que são fases.
como eu falei, a gente é um fundo em construção. Eu acho que nenhum fundo no Brasil, no tempo, deveria ter. A gente tem um papel de 1 bi, é um fundo grande para o Brasil, mas é um fundo pequeno. Né? Então, eu acho que os fundos têm que ser grandes para você ter essa diversificação, para você ter cada vez mais equipe, para poder tirar o máximo possível das coisas. Então, eu acho que ele, transitoriamente, ele é significativo. Obviamente, a gente não vai fazer nenhuma emissão abaixo de PL, nada nesse sentido, mas acho que no tempo ele vai ser reduzido. Se a gente poderia vender parte dele, acho que sim. Eu não venderia parte das lajes comerciais, mas eu tenho uma parte lá de retail que eu posso vender, porque no nosso core. Né? Lembra que a gente vendeu um educacional que rendia super bem para o fundo, porque eu fazia ganho de capital 1 e 2 não era meu core. Então a gente pode também vender essas partes de retail. Mas eu quero estabilizar o prédio primeiro, extrair valor. E posso vender o prédio inteiro também, tá, Losnak? A gente brinca que pagando bem que mal tem, né? Entendeu? Então se alguém quiser um AAA, é difícil comprar um AAA hoje em São Paulo. Né? Fala assim, eu quero um AAA. É difícil, não é fácil você ter. Né? A gente está falando no tempo e a gente viu a disputa que os AAAs ao longo da história em São Paulo tiveram. Então, fala assim, você venderia o River inteiro? Venderia, não teria problema nenhum. Você falou uma coisa muito interessante, né? Muitas vezes as pessoas têm amor aos imóveis, né? Tem aquela coisa emocional. A gente que é gestor profissional, a gente não pode ter essa emoção. Né? Então, a gente tem que ter simples o racional do que a gente tem que fazer e é o mandato que a gente se propôs a fazer junto ao cotista. Então, a gente pode vender parte, pode vender inteiro. Mas eu acho que a gente tem muita tiro para extrair desse ativo no tempo ainda, entendeu? Eu acho que a gente tem que esperar, mas eu acho que a gente, num ciclo de 3 a 5 anos, você vai fazer uma bela tiro naquele ativo, porque, de novo, você tem um AAA, é do outro lado do rio, mas eu acho que essa tese vai ser provada, e você tem o dono único de um AAA em São Paulo. E isso tem que ter prêmio. Tá, e assim, olhando para a região, né, assim, acho que tem um vizinho lá que realmente, né, que é a antiga Odebrecht, né, que mudou de nome lá, que tá todas as empresas lá que estavam lá assim dentro, também tá vago, né? Então assim, como que funciona assim, assim a tua cabeça, assim, acho que como o teu vizinho, entre aspas, está mais agressivo que você em termos de preço, né? Você acha assim que você tem que ter paciência, esperar ele encher e depois ser um pouco mais agressivo, ser um pouco mais, assim, acho que assertivo, né, para você endereçar o River One? Então você acha que assim, acho que a proposta, a dinâmica de cada prédio é diferente? Acho que é uma pergunta bem interessante, porque a gente faz. Eu vou dar aqui uma visão que eu tenho e se o pessoal da Telos lá, o André, discordar, eu gosto muito dele, cara. É um cara hiper profissional, conheci ele há muitos anos, então é um cara muito bom, um cara de tijolo também. Eu acho o seguinte, a gente sabia dessa concorrência quando a gente comprou o prédio, mas a gente também sabe que ele é um investidor profissional, né? Então, em alguns momentos do ciclo, talvez você tenha que parte do prédio alugar um pouco mais baixo. Mas o aluguel é uma derivada do preço do prédio futuro, né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu compro um prédio, se eu alugo muito baixo, você fala, vou ter revisional. Não, mas se você alugar o prédio inteiro por um valor muito baixo, ele deve ter um valor médio lá. E ele é um investidor profissional, num fundo que tem mandato de compra e venda de ativos, né, que é o fundo que tem lá o Pinheiros, por exemplo, eu acho, né? Se ele alugar tudo baixo, isso vai afetar o preço final do prédio dele. Se afetar o preço final do prédio dele, ele não vai conseguir vender o ativo por um preço que justifique o retorno que o investidor dele deve ter pedido para ele lhe dar. Então, meu ponto, eu acho que não faz sentido ele entrar numa guerra de preço abaixo do River One com a gente, porque ele está destruindo o valor do ativo. Isso é a mesma coisa para mim. Muita gente fala assim, por que você não aluga o prédio por R$85, se já teve demandas na região por 85, por exemplo? Porque eu acho que se eu fizer isso agora, eu poderia estar quase que jogando para a torcida. Aluguei o River One inteiro, comprei minha meta, só que foi um pouco abaixo, tá ruim aqui. Se eu não acreditasse que pega mais, e eu acredito que pega mais, eu falo assim, gente, errei. Estou aqui, vou vir publicamente, falar, errei, não pega mais, vou ter que alugar por mais baixo. Pode acontecer, tá? A gente pode errar, Losnak. Eu acho que faz parte das nossas carreiras e a gente vai ter que pagar os preços dos nossos erros, mas eu não acho que seja o caso ainda. Porque é o seguinte, se eu faço isso, eu derrubo o valor futuro do meu prédio. E a gente tem uma cabeça de TIR. A taxa interna de retorno é uma derivada do aluguel. Então você fala, se eu alugar muito baixo agora, eu vou ter que ter um ciclo de 5 anos para puxar de novo e buscar. Eu acho que estica muito. Então, eu entendo a agonia dos rendimentos que pode ter com o final da RMG, mas se eu jogar para a torcida agora, eu estou destruindo o valor futuro. Então eu prefiro perder um pouco de valor presente para não perder o valor futuro. Então essa é a cabeça da gente bater um pouco no valor do aluguel lá no prédio. E de novo, não é que eu não acho que consiga, que se não conseguir, paciência, erramos, vamos ter que jogar o preço para baixo, que eu não acho que é o caso, tá? Você vê máximas históricas batendo,
A gente tem os ativos subindo, né? A gente, por exemplo, lá no Mário Garneiro, a gente subiu o preço sem estar alugado. Eu pedi 85, já estou pedindo 95 sem porque começou a aparecer demanda. Então a gente deve, se tudo der certo, anunciar aí uma redução lá da vacância relevante num preço mais alto. Por quê? Você tem o pulso um pouco do que está acontecendo no mercado. Né? Então a gente acredita que nem eu, nem o Pinheiro Zuano quer destruir valor. São dois investidores profissionais e são dois investidores que estão no mercado há mais de 20 anos. Não é um cara que chegou hoje e vai jogar o preço para baixo, puta, eu vou alugar esse negócio aqui que se dane no futuro. Não é, acho que não é a cabeça, nem de quem faz a gestão, nem dos investidores por trás de todo esse movimento. Então acho que são dois caras profissionais que entendem o mercado no longo prazo. Certo. E acho que um ponto aqui, você trouxe, acho que você puder comentar um pouco assim, acho que, como você falou, o Atelos, né, o André ali, tem um fundo dele também listado, né, o que é o TEP ali, né, e eles não colocaram o Riverão ali dentro do fundo. Então, se você puder comentar um pouco assim, acho que o racional, né, de vocês pegarem um ativo, né, para vocês ali lá atrás ali, e, sei lá, entre aspas, né, concorrerem com ele para ele não botar no fundo dele. Essa resposta aqui, eu vou dar minha opinião, cara. A resposta de verdade é só com o André, mas eu vou dar minha opinião. E, de novo, respeito demais ele, acho que é um dos melhores caras do mercado nesse nosso segmento, tá? Existe uma questão, cara, que é difícil tratar, não estou falando que não dá para tratar corretamente, mas é difícil tratar, que é conflito de interesse. Então, pensa o seguinte, ele tem os investidores lá que fizeram a produção do fundo. A gente faz desenvolvimento dentro da RBR, né? Nós estamos hoje produzindo aqui na cidade de São Paulo 8 prédios comerciais, com investidores profissionais, multifamily offices, institucionais e tal. Então, chega num dado momento, se você for vender para um fundo seu, você tem que agradar dois senhores. É muito difícil isso na vida. Como que você faz uma negociação? De novo, não estou falando que não é possível fazer de maneira correta. Ah, tem laudo, não tem laudo, tá, mas você tem que chegar para um cara que estava na ponta do desenvolvimento com você e falar, olha, eu quero vender para um fundo que é meu mesmo Tô aqui. vendendo muito bem. Estou vendendo muito bem, porque esse cara te deu uma data e falou assim, eu quero que você venda esse prédio o melhor possível. E na outra ponta você tem os outros investidores falando, eu quero que você, eu estou te dando dinheiro para você comprar o melhor possível. E a gente tem dificuldade, pode ser uma questão nossa, em operar da melhor forma possível dos dois lados. Talvez o André tenha passado por essa mesma coisa e falou assim, eu não quero ter essa discussão de conflito. Eu prefiro vender por terceiro e comprar outras coisas que o mercado tem mercado para todo mundo. Então, na minha visão, e é uma opinião, conhecendo ele, talvez ele tenha não queira ter passado por uma discussão de conflito nesse sentido, eu acho, tá? De novo, é uma opinião. Porque a gente vive na RBR essa questão diariamente. Tem prédios que eu estou produzindo, puta, falei um palavrão, tá liberado ou não? Mas, por exemplo, tem um prédio que a gente está produzindo aqui na Rua Iaiá, puta, adoraria ter dentro do meu fundo. Ali o FL Rebouças, adoraria, mas é difícil para a gente conviver com isso. Talvez seja um erro nosso e a gente tem que aprender de fazer da maneira certa. Por isso que não estou falando que é errado. É só ter a maneira certa. A gente lá na RBR ainda não achou a fórmula que a gente durma tranquilo com isso, entendeu? Conflito acho que existe, né, em vários segmentos ali, na questão realmente como se endereça isso, né? E acho que um ponto que você puder comentar pra gente também, cara, assim, acho que de maneira mais temática, né, vamos dizer assim, acho que assim, o River One realmente é um ativo, né, muito grande ali, né, e assim, de maneira geral, né, assim, acho que para você ganhar um inquilino muito grande, né, tem que, obviamente, o inquilino estar, entre aspas, motivado a sair. Então, assim, se puder falar assim pra gente de maneira temática, né, assim, acho que se essa dança das cadeiras, entre aspas, assim, acho que o grosso já foi, ou você acha que, né, tem muita empresa com interesse, né, de fazer essa mudança, né, ou então você fala assim, né, sei lá, acho que a galera que, entre aspas, né, entrou, né, na região premium, sei lá, Itaim, Faria Lima ali, pagando um 70, 80, teve revisional ali, passou pandemia, tá sendo pressionado ali por preço, então você fala assim, pô, o teu ativo, né, realmente é muito bom ali, então acho que assim, a tua cabeça ali que você vê que uma galera ali tá motivada, né, a trocar de prédio, etc e tal, ou você acha que o grosso já foi assim? Eu acho que a gente tem visto, o mercado tá agitado, até achou que ele está agitada, né? Eu acho que vai apresentar absorção líquida positiva, não sei, eu não vi ainda as pesquisas, mas acho que sim. Então o mercado como um todo está agitado e tem seus públicos. Hoje, fazer uma conta aqui, eu não sei o lugar de vocês, mas se você pegar um AAA na Faria Lima, você vai ter... AAA na Faria Lima não tem disponível, primeiro, né? Mais de 2.000 metros não tem. Mas o que tem, está rodando 230, 240. Lá o HGPO deve estar 280 a pedida hoje, não AAA. É um baita prédio premium, mas é mais um boutique do que um AAA. Mas a gente está falando 250. A gente está falando aqui na Faria Lima, no IPTU de R$25 o metro. E um condomínio de 20 a 25 também. O custo de ocupação é 300.
Tem empresas que podem pagar, estão dispostas a pagar ou não. A gente lá no AAA, outra região, né, Faria Lima, o teu custo de ocupação vai ser 150, é metade. Então, o que eu quero dizer com isso? Um público é o público que vai falar, cara, será que eu tenho que estar com minha empresa inteira pagando 300 pau o metro para sentar? Essa é uma questão. O outro, isso também vem da observação de quem está visitando. O outro ponto a gente passou pandemia, muitas multinacionais e empresas não sabiam o que fazer. Vai ser home office, não vai ser home office, vai ser 3 vezes por semana, vai ser 2 vezes por semana, vamos fazer 4 por 1, e o que acontece quando vem todo mundo? E muita gente contratou durante a pandemia, né? Você fala com várias empresas que contrataram. Contratar na pandemia era tranquilo, você contrata, manda o computador para casa do cara e toca o pau, puta, agora chama de volta, não cabe. Então a gente está sentindo essa dor também das pessoas que não cabem na volta. Então esse é um outro público que está endereçado ali. Então acho que tem as pessoas que cresceram e precisam e não tem espaço, porque se você está hoje na Faria Lima, quero crescer, não tem jeito. Você não consegue. Quero aumentar 1.000 metros no Malzone, não sei se você vai conseguir. Então, eu acho que tem as empresas que vão ter que se mover ou segmentar os seus escritórios, entendeu? Então, acho que são esses dois públicos aí. O cara que quer reduzir o custo de 300, que vai bater 300, tem gente pagando 300 e vai subir. Eu não vejo Prime reduzindo o preço, tá? E tem o pessoal que cresceu e precisa mudar tudo. E o cara que vai estar num prédio B, numa região como Vila Olímpia, ou mesmo em Pinheiros, pagando aí seus R$ 110 o metro, num prédio B, fala assim, pô, eu posso estar num AAA por esse preço. Que tem uma outra decisão, tem um flight to quality aí, quando você vai ser puxado por preço. Certo. Não, é realmente assim, principalmente em 2015, a gente viu muita gente, né, vindo, né, para o Itaim ali e realmente, entre aspas, não conseguia pagar, né, assim, no mercado normal. E agora realmente está tendo essa discussão de trazer, né, para a realidade ali. Acho que tem esse ponto. Assim, e olhando, assim, acho que a tua cabeça, assim, você já abriu, né, o prédio, né, já tem cara lá alocado ali. As próximas locações, você espera que seja, sei lá, um blocão lá e pega, sei lá, metade do prédio, ou acho que você espera que vai ser uma coisa mais conta-gotas, né? Olha, obviamente eu esperaria pegar uns 3 e resolver minha vida, né? Eu ia dormir, minha esposa nem mais me xingar. Então, eu tô sentindo falta de dormir um pouco. Mas o que eu acho é que a gente tem de tudo. Hoje a gente tem pessoas olhando um andar e tem pessoas olhando 5, 6 andares. Então tá bem pulverizado isso daí. Eu acho que ali o perfil de ocupação são caras de 2 a 3 lajes. Que eu acho também que é o sweet spot pra gente em termos de risco, tá? Mas eu acho que tem de tudo olhando hoje, não dá pra falar como vai ser. Eu tenho. Também que é bom não depender muito É, especificamente de um inquilino lá, porque sem na dúvida. revisional Você perde atrapalha. força. Você perde força, né? Então, mas o que a gente tem hoje, pessoas visitando, né? Falar de visita para não criar uma expectativa, tá? São pessoas desde 7.000 metros até pessoas de uma laje só. Teve demandas de meio andar. Não é um caso que a gente está querendo fazer ainda. Eu não acho que a gente está no ponto de quebrar o andar ainda. Tá? E assim, olhando pros outros ativos do fundo, né, como você comentou assim, o Mário Graneiro, né, que vocês compram, né, sei lá, meia laje ou um quarto de laje ou uma laje inteira que seja assim, por vez ali, né, aos poucos, né, na formiguinha ali. E, e assim, tá aumentando o preço, assim. Nos outros ativos do fundo como um todo, você está conseguindo passar preço sem problema. A gente, em São Paulo, em todos os ativos, a gente teve problema zero para passar a inflação. É, então, problema zero, você só manda o boleto com IPCA. A gente já teve muita discussão no ano passado também. Mas eu acho que os inquilinos são profissionais, são grandes empresas, né? E os caras sabem o que está acontecendo no mercado. Os que não são tão profissionais até ligam, falam, pô, mas fala assim. Daí você manda uma planilha e fala assim: olha, eu só vou te mostrar como está a situação do mercado. É isso, né? Então, é um mercado que a gente está sem problema de passar preço. Eu acho que tem alguns ativos até que a gente consegue ir puxando no tempo. Acho que o Mário é um ativo que dá para puxar. A maioria não tem nenhuma vacância, mas eu tenho fila de espera, por exemplo, hoje. Então eu não vejo problema. A gente está acabando a reforma lá do Delta, de toda a repaginação do hall, que faz um baita impacto. Depois que a gente fechou o retrofit do Amauri, a gente zerou vacância. A mesma coisa está acontecendo lá no Mário. Depois que você zera e abre o hall, o cara vai visitar o prédio, ter aquela sensação que está no meio de uma obra, é ruim. Né? O primeiro impacto é muito importante. Então, eu acho que vai também zerar e com preço bom. Então, acho que a gente, nos outros ativos hoje todos, eu não tenho um problema. É um mercado que a gente está naquela região prime que a gente falou, né? Certo. E assim, acho que como, né, a RMG do fundo ali vai acabar, né, sei lá, por volta de setembro, outubro ali, então acho que, e vamos falar aqui,
loca alguém e vai ter uma carência ali, vai ter realmente um tempinho ali de soluço ali. É, o cenário base de vocês, então, é ter um. Qual que seria, entre aspas, a política de distribuição de rendimentos nesse segundo semestre agora? A gente vai soltar no relatório desse mês, é uma pergunta que o nosso aí recebe bastante, né? E a gente ficou na dúvida de como comunicar isso, mas a gente decidiu fazer o quê? Uma tabela de sensibilidade, onde a gente vai mostrar vários cenários. Olha, hoje a receita do fundo é essa e eu entrego tanto de rendimento. Se eu não alocar nada no River One, o que aconteceria? Se eu alocar 50%, o que acontece? Se eu alocar 100%, o que acontece? Obviamente, sempre já gerando receita. Porque a derivada da carência, vai ter que ter uma carência, ela é curta e é muito contrato por contrato, né? Putz, sei lá, 6 meses, 4 meses, depende muito disso. Então, a gente vai tentar demonstrar isso de maneira muito clara, o mais transparente possível, com uma tabela de sensibilidade, né? Então, a gente deve agora, qualquer locação que fechar, se fechar, a carência vai ultrapassar a RMG, eu acho, né? Porque a gente está com 3 meses. Então a gente deve ter algum gap aí. E o que a gente mostrou no fato relevante, todo mundo que pergunta no nosso RI, a gente tem que ser. Eu não posso falar, o cara me liga e fala, é tanto, né? A gente, por exemplo, mostra o fato relevante de quanto é a receita gerada lá atrás pelo RMG e fala assim, olha, se você pegar quanto ele gera de receita, você vai ter uma dica de mais ou menos. Daí tem um andar alugado, que já paga grande parte das questões de custo e tal. A gente tem ali um condomínio bem baixo, hoje um PTU baixo, então mas a gente vai montar uma sensibilidade para tentar demonstrar nesse relatório, agora que vai sair em julho, base junho, dessa sensibilidade para tentar ser o mais transparente isso e tentar tirar essa dúvida, tá? Mas acho que com esse cenário a gente mostra o que pode acontecer com o fluxo do fundo. Tá, mas é como, assim, nas suas últimas ofertas, né, você meio que deu um guidance de distribuição e, entre aspas, né, não importava o operacional do fundo, você ia fazer os melhores esforços, né, para entregar aquele dividendo que você prometeu na oferta ali. Então agora meio que a política de dividendos vai ser o lucro caixa, vamos dizer assim, no final do dia. A gente vai estar no lucro caixa e vamos, obviamente, buscar, se tiver uma surpresa numa venda de um ativo, concluir a venda de um ativo que a gente está aí trabalhando, aí a gente alerta para essa diferença, mas vamos distribuindo tudo que tem, segurar um pouquinho, 5%, talvez alguma coisa a mais ali, se for necessário, mas a tendência aí, conforme o caixa distribuindo, sim. Certo. E, assim como você falou, você alocou bastante, né, em fundo imobiliário, né, você também não pensa, né, em compra novos, né, porque realmente o preço, né, tá descontado, mas também vender agora também não seria uma coisa que você pensa. Eu acho que tem alguns fundos ainda que dá para extrair, se for necessário, a gente tem alguns fundos com lucro que daria para vender, mas eu acho que não é isso que vai fazer. Eu acho que se a gente fizer isso para pagar 1, 2 centavos no mês, e sendo que a gente acha que tem uma extração de valor um pouco maior no tempo, não é isso que segura, mas, de novo, vai ser muito mais o momento que tiver o mercado e o fundo, né? Então tem alguns fundos ali que a gente está de olho, que a gente pode pôr no bolso ou não, e tem algumas operações que são mais ilíquidas, mas que a gente gosta muito do ativo e talvez a gente até, se pudesse, compraria mais, né? O Torre Norte é um caso clássico, a gente foi responsável não, é forte falar responsável, a gente participou junto com outros investidores lá do Torre Norte e reduziu o condomínio lá de 30 para 20. Então tem várias coisas que você vai fazendo, que vai extraindo valor aos poucos e vão aparecendo. Então a gente acha que pode ter mais extração de valor de alguns ativos. Tem uma alcance alto também. Exatamente. Então eu acho que tem várias coisas para buscar ainda. Mas eu acho que o book hoje é pequeno, não é tão relevante assim. E a gente não é uma questão só de, putz, vamos tentar apagar um fogo aqui. Porque a gente vai tentar dar uma transparência. E se conseguir mostrar uma surpresa boa para o cotista, vai mostrando, entendeu? Certo. Não, realmente, acho que é importante como chama? Ser transparente, né? Jogar o jogo ali, mostrar realmente a realidade, né? E falar assim, pô, o fundo está gerando isso de valor, né? Então, assim, cabe ao cotista não, né, decidir se aloca no fundo ou não, mas realmente acho que quanto mais transparente for, né, melhor ali para tomar decisão de investimento, né? Sim, e também mostrar para o cotista, de novo, né? Eu acho que existe uma irracionalidade no valor da cota hoje, no nosso fundo e de alguns outros também, tá? É um fundo que, como não tem dívida, você não tem, né, que você vai ter um problema te corroendo. Você vai ter um problema de queda ou não, de rendimento e tal, mas o valor está lá dentro. A dívida não está consumindo o meu PL, né? Não está consumindo o valor dos meus ativos. Então, o que a gente vai demonstrar é um pouco essa brincadeira que eu fiz com você no começo. Fala assim, olha, se você tiver a exposição, se você comprasse fora da Bolsa River e mais esse portfólio de galpões, você levaria isso de graça. É bom ou ruim? Para tentar demonstrar um pouco mais valor, né? Assim como nos FOFs, quem compra o RBRP11 leva o log com 2 descontos. Porque o desconto
o log é negociado em bolsa hoje com desconto sobre o PL. E quando você compra no P, você está comprando o quê? O log com desconto de relação do PL para o nosso aqui também. Então, são dois descontos. Então, a gente vai tentar mostrar um pouco do valor, né? Não vamos fugir dessa questão do rendimento e mostrar o que vai acontecer nessa tabela de sensibilidade, mas é importante mostrar os dois lados da moeda, né? Que talvez essa questão de achar que vai ter rendimento menor, você está pulverizando o valor dos ativos e muitas vezes ao contrário, né? Você é um analista fundamentalista de longo prazo, poucas vezes na vida você acha coisa tão barata. E tem o meu ativo, meu fundo, outros fundos e muitas ações, como a gente falou das ações de alguns shoppings aqui também na nossa bolsa. Então a gente vai tentar só demonstrar isso daí da transparência de tudo. Falar assim, olha, acho que você tem que olhar isso, você tem que olhar o valor, você tem que olhar o rendimento que pode acontecer com o fundo. Sim, sim, acho que é o grande desafio na minha visão, é realmente comprando ação, né, com fundo imobiliário, que você não pode fazer recompra, né? Isso que é o grande desafio ali, né, que você olha, né, o ativo barato, ele olha realmente o fundo ali descontado, mas não consegue realmente fazer nada, né? Então acho que essa é uma coisa que assim, né, a gente poderia no futuro só endereçar, mas eu acho que é um grande uma boa questão para discutir com o regulador, né? Mas assim, acho que de maneira geral, né, realmente nós vamos falar assim, a temática, né, assim, acho que foi muito punitiva, né, com a galera de lá de corporativa como um todo, né? Assim, acho que o RBRL ele entregou também, acho que muito bem o seu valor e conseguiu, né, amortecer os ativos também, assim, Exo River, né, realmente estão indo bem, né? E agora realmente acho que assim, muita gente ficou, como que chama, traumatizada, né, com essa questão de RMG, começou a se questionar. Acho que realmente o questionamento é válido, mas como você falou, acho que o grande desafio da indústria era esse, né? Você comprou um ativo, né, que estava concluindo a construção, né? E aí realmente a pandemia também durou mais do que o esperado. Acho que surgiu vários, né? Acho que assim, né? Foi como chama, né? É um dominó atrás do outro que foi aí atrapalhando a dinâmica do fundo ali e aí, realmente agora, mas acho que como você falou, né? Acho que assim, o fundo de alguma maneira, né? Acho que ele vai, né? Assim, acho que vai alocar o ativo. A pergunta é justamente quando, né? E acho que esse sei lá, né? Se vai ser realmente passo a passo, vai ser realmente um bloco ali, mas é, acho que assim, eu imagino de uma maneira geral, né, o que eu vejo é isso, né, acho que o mercado está muito mais pessimista, né, assim, pro ativos como todo de laje corporativa, enquanto os FIIs de CRI, né, até como da própria casa ali, estão fazendo oferta, né, estão muito mais demandados, né, então acho que uma hora ou outra, né, tudo dando certo, acho que a inflação dá uma arrefecida, né, vamos dizer assim, e realmente a galera lembra que os ativos, né, de laje corporativa, né, de ativo físico como um todo lá existem, né? Então acho que é uma coisa que a gente está se questionando, né? Quando que o mercado para de ser mal-humorado, né, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse turning point aí deve acontecer, já aconteceu nos outros ciclos, mas que tem um link com os juros. E o que a gente gosta de falar lá na RBR é que quando você olha o setor fundos imobiliários, né, você lá quando tem uma sua carteira de investimento, você tem, esse daqui é meu book de renda fixa, esse daqui é meu book de renda variável. E quando chega em fundo imobiliário, você confunde tudo com uma coisa só, né? E o que a gente gosta de falar assim, olha, você tem o seu book de fundos imobiliários de renda fixa, que são os fundos de papel. E você tem o seu book de renda variável, que são os fundos de tijolo. E você deveria ter uma carteira, de acordo com o seu risco, né, o seu estômago, como a gente fala, de ponderar o quanto você quer ter de cada um. Né? Então, muitas vezes você vê um cara que tinha uma posição de tijolo migrando de maneira abrupta para papel e depois voltando, enfim, você vê, pô, isso daí não me parece ser uma alocação de classe de ativo, renda fixa, renda variável. Parece que joga tudo no mesmo bolo e confunde. E o fundo imobiliário é uma casca. Uma casca que tem papel ou uma casca que tem tijolo. Por isso que a gente, na nossa visão, que a gente tenta falar sempre, né? Olha, enxergue o que é renda fixa de fundo imobiliário e o que é renda variável. E assim você vai construir um portfólio igual ao teu portfólio global, que senão você está dando uma atrapalhada nas coisas. Então, isso faz uma parte de education, que vocês fazem muito bem de alertar os investidores nesse sentido. E eu acho que, assim, em todo ciclo é isso, né? Quando vira a chave, muita gente está atrasada. O que a gente percebe, e não tem nenhum fundamento, é uma percepção, é que você pega... Faz muito tempo que você não recebe uma ligação, por exemplo, de fundos de equity para querer saber qual é, falar do RI para perguntar dos fundos, ou fundos multimercados. Esses caras, para montar uma posição, eles demoram muito mais tempo que uma pessoa física. Mas quando você começa a receber muita ligação nesse sentido desses players, é que parece que eles estão querendo se movimentar de alguma maneira. Né? Por quê? Porque eles não conseguem montar uma posição em fundo imobiliário que tem uma liquidez mais restrita rapidamente.
Então, esse é um dos sinais que eu vejo. Isso, obviamente, comunicação de BC de juros e tal. Então, pode ser que a gente esteja chegando em algum momento mais perto desse momento de virada. Aí é impossível saber, né? Se a gente soubesse, a gente estava rico, fala aí, mas me parece que começam a surgir alguns sinais, tá? Certo, então acho que a última pergunta, assim, acho que cai, assim, realmente, né, acho que de maneira mais global, assim, da RBR, assim, acho que a gente vê muita gente também, acho que indo pro agro, assim, né, acho que vocês pensam também em trazer novos produtos, né, assim, para casa como um todo? A gente pensa assim, a gente analisou a agro também, mas a gente decidiu entrar primeiro em infraestrutura. Então, é um negócio que a gente estava analisando há mais de um ano já, estudando o mercado, conversando com players. Acho que a gente é uma casa que, em muitos momentos, a gente talvez é um pouco mais lento do que o resto da indústria. Não sei se a gente é mais conservador, ou a gente gosta estressa demais, eu não sei, mas a gente gosta de fazer um passo por vez e ser mais lento. Mas a gente vai fazer, entrar em infraestrutura. Contratamos um cara, que é o Rafael Barcelos, ele vai ser sócio da RBR Infra. Ele é um cara que ficou 5 anos no Santander, que era uma casa referência em Project Finance de infraestrutura. Ele já está com a gente há 2 meses. Então a gente deve entrar em infra primeiro e não em agro. E a decisão foi de achar a pessoa certa, com profundo conhecimento. A gente viu que as relações dos sócios da RBR com pessoas que operam infra também tinha intersecções. Então a gente vai começar por infra antes de agro. Certo. Então, muito obrigado pelo seu tempo, Caio. Também muito obrigado a você que assistiu a gente até agora. E até a próxima, então. Valeu, Losnak. Bom estar contigo. Obrigado. Obrigadão.